Agora em Feira de Santana, 11 horas 18 minutos, já estamos de volta com o programa Silvério Silva aqui pela Sociedade News FM 102.1 no seu rádio, Feira de Santana, Bahia, Brasil. E olha só, minha gente, nós também estamos ao vivo nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Siga o portal da feira, Silvério Silva Show, e você vai ouvir, assistir a nossa programação. Olha, uma professora do município pediu para que eu comentar sobre um documento que foi protocolado no TCU por um advogado e procurador do município sobre o pagamento dos precatórios. É a professora Elielma Silva. Tá bom, já a gente fala sobre isso. E chega de saudade, depois de tanta espera, ela está de volta. E volta melhor do que nunca, a micareta de feira de 20 a 23 de abril. Todo mundo vem. A micareta é para quem vem na pipoca, no bloco, no camarote. A micareta é para todo mundo e todo mundo vem. Micareta de feira de 20 a 23 de abril. Prefeitura de Feira, o governo da gente. 11h19, nós estamos recebendo aqui o bacharel em Direito Cutias, que inclusive é oficial da PM Bahia. E ele vai falar um pouquinho sobre os direitos, deveres, o que é legal, o que não é legal no trânsito, principalmente no trânsito. Por falar em trânsito, algumas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Bom dia, Cotias. Como é que o senhor avalia essas mudanças aí no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro? Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns a você, Silvério Silva, por essa iniciativa dessa relevante prestação de serviço à sociedade, inclusive com esse tema que iremos tratar aqui, que é a legalidade com relação à apreensão do veículo, né? Percebemos que após essa mudança houve diversos conflitos entre condutores de veículos e a Polícia Militar, inclusive a Polícia Militar, por conta das informações distorcidas que a mídia divulgou. Não pode mais fazer apreensão de veículo, a PM não pode mais apreender, e aí, sem ter conhecimento dos aspectos legais, o condutor, influenciado por essa distorção da informação, de fato, criou esse conflito, inclusive até se caracterizando vários desacatos. O que eu tenho a te dizer é que a lei, antigamente, como era feito a questão das remoções? Qualquer infração de trânsito, na letra do código tinha medida administrativa. Então essa medida administrativa remetia ou autorizava o agente a tomar medida administrativa de retenção, de remoção, até porque a figura da apreensão não existe mais. Com essa mudança, que foi a lei 14.229 e a 14.071, uma de 2020 e outra de 2021, o que foi que mudou? Os legisladores entenderam que, de fato, a apreensão, a remoção de veículo agora para o pátio é uma exceção, não é uma regra. Eu até concordo, porque você abordar um veículo, perceber que está sem o selo da placa ou com uma placa ilegível e remover esse veículo ao pátio é uma ação desnecessária. Só que o que faltou e que agora aqui você traz a informação é que não é literalmente que acabou as remoções. O Código de Trânsito, essas duas legislações que mudou, ela disse o seguinte: policial militar, você não pode mais fazer apreensão do veículo, não remova mais os veículos em blitz, os veículos que a viatura em ronda abordar. Quando você flagrantear uma infração, você não leve mais o veículo para o pátio. Todavia, contudo, abriu 3 exceções. Olha, quando o veículo estiver com licenciamento atrasado, que é o artigo 230, inciso 5, você pode remover. Quando a infração for transporte irregular de passageiro, que é o artigo 231.8, você pode remover. Ou então, faça uma avaliação se aquela infração compromete a segurança do trânsito. Se aquela infração comprometer a segurança do trânsito, você está legalmente para fazer a condução. Cutias, qual o exemplo de infrações que compromete a segurança do trânsito? Um para-brisa quebrado, um veículo com pneu careca, uma alteração de característica, aquele veículo rebaixado, então uma moto sem retrovisor. Essas infrações que comprometem a segurança do trânsito, o veículo deve ser removido ao pátio. Em caso de apreensão do veículo por não pagar o licenciamento, isso não é está proibindo o direito de ir e vir do cidadão, já que aconteceu casos ou acontece casos de um dia apenas de atraso
e o policial militar tirou uma família de dentro, inclusive com a mãe doente, sem poder se locomover, e prendeu o carro. O senhor não acha que existe alguns movimentos abusivos da polícia? Se há o entendimento de abusivo, você pode ter absoluta convicção que não é da polícia. A polícia é técnica e ela é formada, a função dela é aplicar a lei. Isso. Ela deixando de aplicar, ela tem duas modalidades de crime. Ou ela prevarica, que é o artigo 319, ou quando ela atende pedido de terceiros, ela comete o crime de prevaricação privilegiada. Agora, se eu responder só isso aqui... Antes do senhor responder, certo. O senhor que é bacharel em direito, certo. Mas assim, não existe um bom senso, o cara viu que ali só tem um dia de atraso, o cara tá com a família, não poderia, não vou dizer fazer vista grossa, mas liberar ou só multar o cidadão? Pronto. Matias? Esse bom senso deveria partir do legislador, não do policial. O policial já não tem margem. As leis. O policial não tem margem de tolerância ali. Ou ele prevarica, ou ele aplica a lei. Agora eu entendo a você o seguinte, sobre esse independente do meu ponto de vista, que realmente, se eu falando como pessoa, eu acho uma ação injusta. Um dia de atraso você fazer uma remoção. Mas já foi julgado em juízes de primeira instância que deferiram liminares proibindo a remoção de veículo nesses casos. Quando sobe para o Tribunal Superiores ou terceira instância, são derrubadas essas liminares, são julgados improvidos essas ações e as sentenças são reformadas. Ou seja, é legalidade. O que a gente tem, como que eu aconselho para não evitar esse conflito, é que a pessoa se programe antes para pagar em tempo. Mas é complicado. Tem uma pergunta aqui interessante. Por que às vezes o motorista infrator, ele é apreendido, o carro retido numa blitz, e aí o cidadão quer levar o próprio carro até o pátio, no caso, e o policial diz bem assim, não, o carro vai no guincho. Há essa lei que obrigue a levar no guincho ou o cidadão pode ir dirigir no seu próprio veículo? O policial deve autorizar e deve permitir que o condutor infrator conduza o seu próprio guincho em caso de remoção. O que acontece... O próprio carro, no caso. O próprio carro. Até o pátio. Aí o cara não pagaria, o cidadão não pagaria o guincho. Não pagaria o guincho. O que é que acontece? Se coloque na condição do policial. Como é que ele permite um veículo que foi retido e será removido por uma infração que compromete a segurança do trânsito? Aí a viatura ali vai fazendo a escolta desse veículo. Se esse veículo, um exemplo, falta um freio e se envolve em outro acidente, seria a responsabilidade toda atribuída naquele policial que permitiu que ele fosse conduzido. Quando o policial não permite que a condução seja feita pelo próprio condutor, quando essa infração compromete a segurança do trânsito ou quando aquele condutor é inabilitado, que o risco para ele é grande. Mais uma pergunta aqui, o que é que o senhor tem a falar sobre o questionamento de algumas pessoas que está perguntando aqui sobre essas blitz também, que tem muita gente que diz que essas blitz é só para arrecadar, ou seja, não fazem correção nem do cidadão, nem do veículo, apenas olham o documento, principalmente de motos, né? A gente não observa o que ele diz aqui, prender drogas, armas, enfim. É um outro tipo de blitz ou nessa blitz do IPVA, como assim é chamado, pode também estar vistoriando o veículo para ver se há algo de errado no veículo? Olha, pelo manual de instrução da Polícia Militar, todas as blitz têm o mesmo procedimento. Eu acredito que seja quem fez essa pergunta, e alguns da sociedade também fazem, por não entender a técnica policial militar. Quando tem uma equipe montada fazendo blitz, tem o homem de segurança, tem o homem de busca, tem o homem que aprecia só a questão dos documentos. Então você pode observar que nessa blitz, enquanto um está conferindo o documento, o outro já está olhando a cintura, o outro já está vendo, consultando ali os dados daquele condutor para ver o precedente dele. O que a gente tem que entender é que a 6ª turma do STJ deu uma limitação com relação às abordagens. E a Polícia Militar tem seguido isso. Tem continuado feita abordagem? Tem, porque das abordagens temos resultados positivos, como tirar de circulação elementos com mandado de prisão aberto, drogas e armamento. Agora, sempre a Polícia Militar trabalha com respeito ao que está expresso em lei e atualmente vigente. Ultimamente houve uma mudança também em questão a película no veículo.
É proibido, não é proibido? Não só a Polícia Militar, mas a PRF, enfim, todos os fiscalizadores de trânsito. É para permitir ou não a película no veículo? Os agentes de trânsito, ele tem obrigação de permitir o que é permitido. A mudança, para que você entenda de forma reduzida, foi que antigamente seria permitido 75 no vidro da porta do motorista, ou 70 no vidro da porta do motorista dianteiro, 70 no vidro da porta dianteira do passageiro e 28 nos demais, que é 28 nível de transmitância luminosa. No para-brisa era 75 e a maioria dos carros já vem de fábrica com 75, exceção de Rural, Fusca, Brasília. Aí o pessoal chegava e botava película no para-brisa, pronto. Que foi que a lei entendeu por questionamento da sociedade, que realmente a violência crescendo, questão de segurança, proteção do raio solar, apenas liberou os dois da porta traseira e trás para botar qualquer transmitância luminosa. E no para-brisa, que era 75, permitiu agora 70. Então você botando com 70, botou nas duas laterais 70, botou no para-brisa 75, 70 e nos demais do fundo liberou, seu carro vai ficar parcialmente com aquela sensação de segurança. Em relação a som automotivo, a gente observa que principalmente os jovens, né, colocam aquele sonzão todo no carro. Há alguma lei específica que proíba a colocação desse tipo de som, Cotias? Só para você ter uma ideia, sexta, sábado e domingo, parabéns porque você tocou no assunto muito importante que tem preocupado as instituições de força de segurança. Sexta, sábado e domingo, a cada 10 ocorrências no 190, aproximadamente 6 ou 7 diz respeito à poluição sonora. Eu quero aproveitar a audiência do seu programa para informar a sociedade que a questão de poluição sonora, na realidade, é uma questão de educação. Antes de ser um crime, é uma questão de educação. Porque quando você eleva o volume do seu som, tem pessoas que trabalham por turno na área de saúde, não pode dormir, pessoas que trabalham, não pode assistir uma televisão, pessoas especiais em casa ficam inquietas. Mas com relação à lei, o cara abriu a mala do carro e elevou o som, o artigo 42, inciso 3 da Lei de Contravenções Penais dá autorização para o policial militar dar voz de prisão e apresentar a delegacia. Para você ver que a coisa se tornou um caso tão grave que o Ministério Público, através do ofício circular 001, determinou ou autorizou ou orientou que a Polícia Militar, independente do local público ou privado, independente de área pública ou particular, independente de residência, casa, bar, paredão, chácara, local de evento, que havendo resistência, em caso de resistência, a polícia militar pode usar a força de voz de prisão ao responsável pela perturbação da paz pública e faça a condução do veículo e do aparelho à delegacia e apresente a autoridade policial. Você vê que o Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público é quem orienta e regula as ações da Polícia Militar e percebendo em que ponto estava, é inadmissível que sexta, sábado, domingo, metade das viaturas policiais estejam deixando de combater o desvio de conduta, o roubo, o furto, o crime, o homicídio e estejam envolvidos em poluição sonora. Muito bem, eu quero agradecer já de antemão aqui a participação do senhor, que é bacharel em Direito, especialista em Trânsito. Só para a gente fechar aqui, o senhor falou de números aí, de cada 10, 6 mais ou menos, para o som. Quem se sentir injustiçado por qualquer apreensão do veículo, ou do som, ou de qualquer outra forma, deve procurar quem? Já que, vamos supor que foi a própria polícia que fez essa apreensão. Aí o cidadão recorre a quem nesses casos? As apreensões, quando é feita numa operação com a Secretaria de Meio Ambiente, esses sons ficam na Secretaria de Meio Ambiente registrado, mas apresentado à delegacia de polícia. A PM, que a maioria dos casos a PM faz as conduções só, ele tem que constituir um advogado que vai na persecução penal, ele vai ter uma ação judicial e só a autoridade policial, só através de uma persecução penal, de uma ação judicial é que ele tem um som revido. Mas o som está ficando na delegacia que foi apresentado. Só para fechar, uma última pergunta aqui. O policial é obrigado a esperar o motorista corrigir alguma falha no local da infração? É outro problema que existe. Se o infrator, quando ele sai, o Código de Trânsito diz que se eu vou sair com o meu carro, eu tenho uma obrigação de verificar as condições do meu carro. Se eu sair com infração
Imagine você, se a blitz for, o policial está fazendo um blitz, e a moto vinha sem retrovisor, e tem uma casa de peça ali em frente, é razoável e é justo que vá lá, compre e me traga. Passando disso, é abuso de autoridade e excesso. Mas como é que uma viatura está patrulhando na João Duval, Getúlio Vargas, 3 horas da manhã, e encontra uma infração, um exemplo, uma moto sem retrovisor? Como é que vai? Um inabilitado, que a lei diz que tem que apresentar o habilitado e liberar, é a obrigação da PM. Mas como é que vai ficar uma viatura 3 horas da manhã empatada? Vá, liga aí para um amigo, ligou para outro. Então, o policial militar, tendo condição, naquele razoável tempo que ele está ali, de resolver o problema no local, não deve levar o veículo. Fora disso, é legal levar. Muito bem, quem está mandando um abraço aqui para o senhor é o colega seu, PM Rui. Tá mandando aqui, tá na escuta, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado ao Rui aí, acompanhando. Cotias, bacharel em Direito, muito obrigado pela sua participação. Quem tiver mais dúvidas, você também tem um canal na internet, tem Instagram, né? Você tira algumas dúvidas do pessoal. Isso. Você estava dizendo aqui pra gente que não manja muito na internet, mas sabe passar pelo menos o canal aí para quem quiser acompanhar as suas explicações? É o Tenente Cotias. Tenente Cotias, Direito né? Penal, Tenente Cotias. Pronto, quem procurar no Instagram ou no YouTube vai encontrar. É um canal simples, como diz caseiro, mas a gente procura passar as informações certas e objetivas. Não tem dois tempos não, é certo e objetivo. Muito obrigado. Vou mandar fazer o corte, você vai colocar essa entrevista lá no seu canal pra gente fortalecer tanto o seu como o meu, tá bom? Eu já segui aqui. Obrigado. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Deus abençoe, obrigado. Agora são 11h35, vamos tomar um café 2 de julho e na sequência tem mais. Alô, Flavinho, eu tô aqui, vou beber a sua água aqui, viu, Flavinho? Natural demais, sem gás, 510 ml, essa é gostosa demais. pH 7.2 e daqui a pouquinho estaremos de volta. Hora certa, oferecimento. Programa Silvério Silva, jornalismo